no dia de hoje, conversar um pouco a respeito do artigo 180, letra A do Código Penal. O mais novo crime do Código Penal, um dos mais novos crimes do Código Penal, introduzido pela Lei 13.330 de 2016. Véspera de feriado, e tô vendo a galera aqui presente, ó, Paulista, Pernambuco, Porto Velho, Belém, tá aqui, olha, São Luís, Miami, Flórida, olha que legal, Manaus, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Macapá, Pancas, Espírito Santo, Capixaba, galera de Capixaba, olha só, Pacajá, é isso? Rio Grande do Sul, muito legal, muito legal. Aliás, tem alguém que neste momento tá na balada assistindo esse vídeo? Outro dia um aluno me mandou: Rogério, quando você grava o Periscope e eu eventualmente estou na balada, eu saio um pouquinho, assisto e volto. Tem alguém que está nesse espírito? Ó? Parece que sim, ó, já tem gente aqui, eu, olha que legal. Opa, tem gente aí. Vamos lá, legal, Distrito Federal presente, Recife, joia. Bom, eu quero comentar, Renata sempre presente, estou trabalhando e assistindo, que legal, tá trabalhando, Renata, o que tá fazendo? Trabalhando esse horário, o que é, plantão, alguma coisa? Interrompi um seriado, vale, interrompeu um seriado, vale. Balada na terça, que amanhã é feriado, né, então de repente, né, tudo é motivo pra gente sair um pouquinho. Bom, então vamos lá, por favor, vamos diminuindo as mensagens, que eu vou trabalhar com vocês agora o artigo 180, letra A. Vamos lá. A Lei 13.330 de 2016, ela acrescentou ao Código Penal duas novas figuras criminosas. Uma no artigo 155, que agora conta com o parágrafo 6º, cuja pena é de 2 a 5 anos, se o furto for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. E o artigo 180, letra A, galera de Francisco Beltrão, Paraná, pune a receptação de animal, pune adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. A pena, 2 a 5 anos e multa. A finalidade do legislador, com a Lei 13.330 de 2016, obviamente foi punir mais severamente o furto de semoventes domesticáveis de produção e a receptação de animal semovente domesticável com a finalidade de produção ou de comercialização. Então, a finalidade foi punir mais severamente o abigeato ou a receptação de animal, sem dúvida. Será que conseguiu? Vamos falar do artigo 180A. Será que ele conseguiu punir mais severamente a receptação de animal? Vejam, o artigo 180A pune aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito ou vende, com a finalidade de produção ou de comercialização. Dois setores estão abrangidos pelo artigo 180, letra A. Ele abrange a receptação por aquele que está no setor primário de produção, o agropecuarista, e abrange o setor terciário de comércio e prestação de serviço. Então, se quem adquire o semovente domesticável de produção é um pecuarista, se quem adquire o semovente domesticável é um comerciante no exercício da atividade comercial, o artigo 180A vai regular a matéria com uma pena de 2 a 5 anos. Detalhe, o legislador
quis punir esse tipo de receptação mais severamente, mas não conseguiu. No que diz respeito ao pecuarista, sim. Antes ele respondia com uma pena de 1 a 4 anos, agora está respondendo com uma pena de 2 a 5. Agora, no que diz respeito ao comerciante, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque se não tivesse o 180A abrangido o comerciante que tivesse receptado animal responderia pelo artigo 180, parágrafo 1º, com uma pena de 3 a 8 anos. Tendo mencionado o comerciante no 180A, o comerciante que adquire animal produto de crime, ele vai responder com uma pena de 2 a 5. Acabou sendo a lei mais benéfica no que diz respeito ao comerciante. Vocês entenderam isso? Eu vou repetir, preste atenção. Se é um pecuarista adquirindo gados furtados, por exemplo, esse pecuarista antes respondia pelo 180 caput, talvez, e agora responde pelo 180A com uma pena maior, 2 a 5. Se fosse um dono de açougue, antes ele respondia pelo artigo 180, parágrafo 1º, pena de 3 a 8. Agora, tendo 180A, ele responde com uma pena de 2 a 5. Para o comerciante, a lei nova passou a ser mais benéfica e, por isso, retroage no que diz respeito ao comerciante, retroage para alcançar os fatos pretéritos. Perceberam que comida de bola do nosso brilhante legislador? Perceberam? Detalhe. Quando eu comentei o 180, parágrafo 1º com vocês, eu falei que o legislador utilizou uma expressão infeliz. No 180, parágrafo 1º, receptação qualificada, ele diz que existe o crime quando o agente deve saber ser a coisa produto de crime. Deve saber. Eu falei que essa expressão é infeliz porque o deve saber, para muitos, só indica dolo eventual e não dolo direto. O legislador, cansado de saber que essa expressão deve saber sozinha gera problemas, resolveu no 180A falar novamente do deve saber e não do sabe ser produto de crime. Olha que absurdo. O legislador, mesmo sabendo que a expressão deve saber do 180, parágrafo 1º, gera uma indisfarçável controvérsia, vai no 180A e ao invés de arrumar a casa e colocar adquirindo coisa que sabe ou deve saber, ele faz o quê? Ele coloca o deve saber. Poxa, mas aí é uma questão de negligência do nosso legislador. Ele já viu o quiprocó que causou a expressão no 180 para primeiro e repete no 180A. Bom, eu acredito que no 180A nós vamos repetir o entendimento que está prevalecendo no 180 para primeiro. Isto é, a expressão deve saber abrange tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Tá ok? Essas foram as dicas rápidas que eu queria dar a respeito do artigo 180, letra A. A partir do próximo vídeo, que é o que tudo indica, será amanhã é feriado, mas se tudo der certo eu venho amanhã, já quero trabalhar com vocês os artigos 181, 182 e 183, as escusas absolutórias, escusas relativas. Então amanhã, se tudo der certo, eu volto para trabalhar com os artigos 181, 182 e 183, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção. Quem é da balada, continua a balada. Quem é do trabalho, continua o trabalho. Quem é do estudo, continua o estudo. Quem está no descanso, continue o descanso, tá bom? Um abraço e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.